estou aqui com Adriano Nunes, do Dialoguei. Querido, que bom. Salve todo mundo que tá aí assistindo. Sabe que eu te amo, né? Não, eu também. Quanto Vamos tempo? começar assim já? É lógico, eu quero começar bem com você, porque o último papo sério foi por acaso no meio de uma feira, e da outra vez foi na sala da sua casa. Eu prefiro conversar com intimidade, porque você é um amigão e eu gosto muito do teu conteúdo, tá bom? Mas antes de rasgar a cera, eu acho que eu preciso também pagar as contas, então vamos falar de quem paga as contas. Galera, se você tem um relacionamento liberal, se você quer encontrar parceiros para homenagem, swing, troca de casal, diversão, compromissada ou não, Isus, o seu aplicativo de swing e homenagem favorito e que tem possibilidades de você encontrar pessoas de verdade. E com muito sigilo, a plataforma te proporciona segurança. Estamos aqui hoje no aplicativo. Gente, tá certo isso, produção? Estamos aqui hoje no Estúdio Camucá, que é esse maravilhoso espaço onde acontece o Libcast. Lembrando que também estamos apoiados pelo pessoal da RSG. Acertei? Caralho, primeira vez que eu acerto! Essa galera... Gente, eu sou muito péssimo com isso, mas eles são maravilhosos, então confiem neles e não em mim. Em mim só um pouquinho que pode. Meu amor, você maravilhoso, você estuda quem você é. Você é um homem gay. Estuda um universo gay. Mais felicidade ou mais dor nesse caminho? Uou! Aqui eu já começo... Olha, eu acho que mais felicidade, sabe? Eu acho que se não for por aí, nem vale a pena sair de casa, assim. Agora, é claro, sem uma ideia romanceada do que seja felicidade, né? Eu acho que o mais importante é a gente poder entender a realidade nua e crua, como ela é, sem dar esses pesos e medidas do que seja tristeza e felicidade. Mas como assim, Adriano? Eu olho e encaro a realidade como um reflexo do fato, de como ele é. E eu procuro tirar proveito do que eu estou vendo. Então eu gosto muito de olhar para essa perspectiva da aparência, do corpo, da imagem. Então eu acho que as dores, elas estão aí postas, porque o mundo é cruel, nós sabemos disso. Ele dói, né? Mas é na energia do desejo, do tesão, da felicidade que a gente resiste, pra mim, né? Amar é isso, pra mim. Amar a si e aos outros, que a gente sempre fala do amor ao outro, né? Mas o amor pra si também passa por desconforto. Também passa por você ter que ser resiliente com uma coisa que você não queria que fosse daquele jeito, mas você controla. É o cuidado de si, né? Uhum. O que as crenças aí tentam nos limitar com orar e vigiar, o cuide com o seu campo da prece, o crie no seu universo. Eu acho que, tirando tudo isso, é mais falar do cuidado de si. E o cuidado de si, ele precisa desse olhar, mas despido de tudo, do fato como ele é, de como você é, de onde você se encontra, quais são as suas razões de acolhimento de si. E onde você se encontrava e quando era que você falou assim, porra, eu sou gay? Menino, senta que lá vem a história. Estamos aqui pra isso, era isso que eu queria ouvir. Bem, começa que eu sou nordestino, né? Eu sou de uma família do Rio Grande do Norte. Eu nasci em Mossoró. Meu pai bancário, minha mãe prendas do lar, como era dito na época. E eu nasci sobre uma grande expectativa, porque eu fui o primeiro filho homem do meu pai, né? Tinha 2 filhas, e aí veio o filho homem. E eu cresci com uma mãe dizendo e relatando esse parto da felicidade do meu pai, que ele deu saltos, pagou engradado de cerveja para todo mundo, nasceu o meu filho homem. E eu sou esse filho único homem. E eu fui uma criança muito viada. Alguma coisa saiu da rota deles. Porque existia também, acho que no Nordeste tem uma apartheid social muito mais evidente na história do Brasil. E eu vinha meu pai vinha emergindo socialmente, porque ele era concursado, bancário, ele foi gerenciar no interior, eu cresci no Ceará, me considero até mais cearense, mas lá no interior do Ceará, minha mãe me criou em Redomas, como um príncipe, eu era o príncipe dela.
Então, eu não podia brincar com os moleques da rua, porque isso não era uma coisa do filho do gerente do banco, mas eu também não podia brincar com as minhas irmãs, porque isso não era coisa de homem. Então, eu cresci nessa coisa que depois veio até me favorecer. Mas eu cresci nessa coisa ambígua do que eu Mas também poderia ser. veio te favorecer, talvez, num pensamento primitivo do que você tem hoje, do fazer as coisas com a possibilidade que tem. Talvez foi aí que começou esse seu pensamento nascer? Talvez, mas eu acho que foi o me permitir de uma maneira disruptiva com o feminino. A convivência com as minhas irmãs, né? O bendito fruto entre as mulheres, fez com que eu tivesse um olhar que, olha que engraçado, na minha puberdade, me destacou naquela coisa do pertencimento, da socialização num colégio. Eu era muito desejado entre as meninas, porque eu tinha um bom papo, eu era sensível, eu era acessível e eu era discreto, né? Eu não fazia fofocas. E isso criou muito ódio no colégio, porque os rapazes, atletas fortes, que tinham lá o estereótipo do masculino, ele não ficava com as meninas e eu fui ficando com todas as minhas amigas. E aí, nesse período, eu fiquei assim, nossa, eu acho que a minha questão do que todo mundo aponta, porque é sempre assim, né? As pessoas diziam que eu era gay, mas eu, de fato, não tinha consciência sobre isso, ou não acessava isso. Mas quando chegou a puberdade, eu ficando com meninas, eu achava que, quando eu me via olhando para outros homens, eu achava assim, eu acho que é porque eu não tive irmão, é porque eu não tenho muita referência masculina, deve ser uma carência. E você confundia um princípio de desejo com a ausência de uma referência masculina. Amigo, a gente não quer encarar que é tesão mesmo, né? A gente não quer dizer assim, eu tô tendo tesão no meu amigo, sabe? Talvez rolasse um pouco de medo. Medo, essa coisa da decepção. E também não saber o que é, né? E também não saber o que é. Eu não fazia a menor ideia, porque até eu chegar para morar em Fortaleza, na capital, eu era criança muito inocente, muito pura. Eu não tinha todo esse conhecimento, essa discussão. Gente, a gente está falando também de uma época que nem tinha Google, né? Não tinha nada que você pudesse ter outras referências ao assunto. Assim, rolava Ney Matogrosso no Fantástico, minha mãe mandava sair da sala. Entende? Pra eu não assistir. Caramba! Rola muito isso. Então, nossa! Aí eu cresci com essa cobrança. Minha mãe dizendo, olha, toma jeito de homem, fala como homem. Tá parecendo a Madalena arrependida. Se você não tomar um jeito de homem, eu vou te levar no médico. Esse médico vai te examinar. E se ele disser que você é gay, você não mora mais aqui. Olha isso que legal. Eu tinha uns 5, 6 anos. Nossa, e o médico vai te examinar e identificar o gene da viadagem. É tipo isso. Vai ter um exame. Vai ter um exame. Claro, amo... O quê? Contar prega? O que não sei, qual seria... Gente, conta nos comentários. Qual seria o exame pra identificar a viadagem? Me desculpa, eu preciso saber. Porque eu não consigo nem imaginar isso. Caramba, que pensamento difícil. Mas porque, pra se criar o pânico moral, são esses discursos, né? São os biologizantes. Tudo vai por esse viés. Ou da influência, ou da biologia. Mas, amigo... De novo, assim, dentro dessas ambiguidades, acho que por isso que eu te falei que é pela felicidade que a gente vai encontrando na dor, que eu, de certa forma, não sei te explicar se era só um traço de personalidade, eu nunca baixei a cabeça, nem para essa mãe autoritária, que hoje, claro, eu perdi minha mãe recentemente, eu tenho até um vídeo depois no canal falando do luto do filho gay, mas eu aprendi a amar aquela mulher e entender também as limitações dela diante de todas aquelas frustrações do papel dela enquanto mulher e naquela maternidade comigo. E também como um ser humano inserido nessa estrutura que pensa dessa forma, talvez também ela não tivesse ferramentas culturais para desenvolver outro caminho. Amigo, nasce, cresce, reproduz e morre. É isso. Básico, entende? Assim, então... Mas aí eu tinha também um traço muito parecido com a personalidade dela. Eu cresci também em escola católica, né? Participei de grupo de jovens, todo aquele caminho de criança viada. Foi coroinha gente. Também? Quase. Mas que o ex-namorado meu foi coroinha, inclusive. Eu namorei padres. Olha só. Paquerado pelo pastor da comunidade que eu frequento. E o seu maior problema era a política, tá bom? Depois você me joga logo eu namorei um padre. A hóstia era boa, pelo menos? Menino, olha, só rapidinho, o mais engraçado é que na primeira vez que eu fiquei com o padre, no quarto dele tinha um quadro do Che Guevara. E eu fiquei olhando para o quadro do Che Guevara. Eu falei, nossa, que foda, o Che Guevara. E ele falou, você não viu Jesus? Eu falei, amigo, ele tinha um crucifixo do lado. Eu falei, amigo, não quero olhar para Jesus agora nesse momento, porque
Porque agora eu tô comprando meu passe direto pro inferno. Não acredito nisso, tá, gente? Mas é só pra dar uma provocada. Mas, enfim, o despertar de tudo isso, eu nunca baixei a cabeça. Eu nunca me intimidei. Porque o máximo que eu aprendi sobre religiões, e hoje eu tenho muita resistência à ideia de religião, mas o máximo que eu aprendi foi, se Deus, esse onipotente, onisciente que vendem por aí... Pai, amor, sucesso. Leva a palavra e diz que uma folha de árvore não cai sem a sua permissão, eu estou validado e permitido por ele aqui, vivendo, existindo, sendo quem eu sou, da forma como eu sou. Então, eu nunca tive receio do que eu sou. Então... Mesmo quando você ainda não entendia completamente... Mesmo sem entender, eu fui partilhando as minhas dúvidas. Então, assim, Semana Santa em casa, minhas irmãs levavam namorado, eu levava meu namorado. E aí ficava um clima dentro de casa, minha mãe possessa. Meu Deus, eu não consigo imaginar esse cenário. Eu acho que para os meus pais não foi nada fácil. Você foi um filho difícil. Foi um ponto fora da curva, assim. Mas eu acho que o mundo é feito por filhos difíceis, talvez. Eu acho que nós que, de certa forma, sem escolha, tá, gente? Sem essa ideia de opção, mas nós que rompemos com o sistema, a gente não tem escolha, amigo. A gente não tem escolha para poder existir. Por mais que a gente tente ser discreto, por mais que a gente tente abafar, a gente não tem escolha. A gente já está desobedecendo a regra geral. Então, o resto é luta, o resto é sobrevivência, o resto é se permanecer. Então, basicamente... ser um homem gay naquele lugar que você, da sua origem, era sufocante, era amedrontador, era até desqualificante. Era. Imagina, desqualificava toda a expectativa dentro do espectro da minha família, porque isso vende, é engraçado que as pessoas vendem muito, né? Quando a gente vai falar de gênero e sexualidade, as pessoas acham que trata só de se falar de gay. Mas a gente está falando de estereótipos e cargas que levam pra gente. Então, eu lembro criança, a gente na estrada, viajando no carro, o carro quebrava. Aí meu pai saía para buscar ajuda, ficava eu, minha mãe e minhas irmãs no carro. E eu tinha uns 5, 6 anos, amigo. Eu lembro disso nitidamente. E minha mãe virava e dizia assim, Adriano, filho, agora tá com você. Você é o hominho agora que vai nos proteger. E eu ficava dizendo, fudeu? Porque se depende de mim, eu sou aqui a pessoa que está com mais medo e vulnerável por essa situação. Você sabe que quando eu tinha 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, a casa que eu morava com a minha mãe já era separada do meu pai, pegou fogo. E meu avô, longe de todo mundo da família, um dia me chamou, me pegou pro canto assim, e ele me deu uma bronca homérica de como eu deixei a minha casa pegar fogo. Porque eu era o homem daquela família. Então, pensa, eu 5, 6 anos de idade, ô bombeiro, né? Hoje eu escuto isso, lógico, tratei já em terapia, já entendi meu avô, já entendi o que fazia e isso não me afeta mais. Mas eu vejo que esse pensamento, ele não tá tão morto assim quanto a gente pensa. Ele é estrutural. Eu, por mais que eu estude, que eu entre em contato, que eu tente me desconstruir, vez ou outra eu revisito esses lugares. Vez ou outra eu me vejo ainda nesses lugares de sentir a minha masculinidade a jogo, a sendo questionada, porque é difícil lutar contra a estrutura. E eu acho que a estrutura faz a gente ser alvo e ser algoz também, porque por vários momentos eu me vejo sendo racista, homofóbico, misógino. Porque isso faz parte, né, dentro do espectro do que está lá, do que foi construído, do como foi desenvolvido, como foi tipificado, está lá esses lugares de ódio também. Mas melhorou um pouco de lá pra cá? Ou melhorou porque você veio pra São Paulo? Primeiro que eu vim pra São Paulo pra poder tirar o elefante da sala, né? Tipo assim, chegou um momento que meu pai falou assim, vai, porque a coisa já tá pegando aqui, porque a minha mãe me batia, né? A gente tinha muito confrontos, e eu olhava pra ela e dizia, então tá, bate, porque ignorante resolve assim. Quando você quiser conversar, até chegar um momento... Nossa, até nessa hora você era combativo? Eu sempre fui, amigo, sempre fui. Eu acho que não tive outra escolha. Eu tinha muita vontade de ser quem eu era. Então, eu estava disposto a romper o que fosse necessário. E foi esse ponto crucial com a minha mãe. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, você não tem obrigação nenhuma para me entender, para me amar. Assim, desculpa, falhou, não deu certo. Não sou o que você esperava. Agora a gente só tem duas escolhas.
eu morrer pra você, porque pra mim eu não morro. Eu vou viver. Eu morro pra você e toco minha vida, Caralho. ou a gente juntos vai nos amar dessa forma. Pra mim, eu não vou morrer. Não vou. Amigo, eu vou morrer dizendo que vai dar certo. Nossa, isso me arrepiou inteiro. Vai se fuder. Nossa, que frase. Meu vai Deus, dar imagina certo. você falando isso pra sua mãe. E aí ela sucumbiu, né? Porque ela se jogou no chão, me abraçou e ela falou, não, perder você eu não vou. E a gente foi se reeducando, é um processo, né? É um processo. Ela foi entendendo quem era você. Exato. Ela foi se repercebendo nesse espaço. Putz, isso demora. Não, E é dolorido também. E nunca é perfeito, né? Uhum. Eu amo minha família me apoia, eu tenho cama de casal na casa dos meus pais, vou com meus namorados, blá, blá, blá. Porém, toda a vida que eu tô lá, eu não me sinto pertencendo a eles. E eu acho que isso é um sentimento que nós carregamos, assim. Acho que por estar lutando sempre com essas estruturas. A vida do gay não é fácil, né, gente? Não. E olha que por mais que eu tenha as camadas que eu tenha de privilégios aí, é sempre tem que estar se explicando, sempre tem que estar se dando o seu melhor, sempre tem que estar se sentindo muito vulnerável, porque senão alguém tá lá e te achacoalha, te diminui, te desmerece. Isso o tempo todo. Eu tava te falando disso em off, né? Mas eu tenho um amigo que é gay, que é meu melhor amigo, e às vezes a gente sai, né, pra ficar com caras juntos e tal, rola várias coisas. E ele me fala muito das vivências dele. E ele nasceu em Ribeirão Pires, onde eu morava, né? Então aqui, região metropolitana de São Paulo. E ele também cresceu, né? E foi criado com uma família muito homofóbica. E me choca um pouco, porque eu espero sempre mais violência e sempre mais falta de entendimento em lugares que têm menos acesso. Sim. Porque a informação não chega. Não é necessariamente só culpa das pessoas, mas eu entendo que demora para chegar. E ele, num local que, em teoria, deveria ter mais acesso, ter mais entendimento, ter mais diálogo, também não foi assim, né? E ele tem uma diferença de idade com você que também faz eu sentir que as coisas caminham a passos muito mais lentos do que a gente vê e do que a mídia pretende que seja. Porque eu vejo marcas falando, ai, junho, vamos pipocar, todo mundo é gay, glitter colorido, parada LGBT, artistas, trans, mulheres, negros, todo mundo. Aí, de repente, galera, pode pôr a pauta embaixo do tapete, que já foi. Parece que é uma coisa... É quase um teatro. Mas é um teatro, porque, vamos lá, eu acho que o que a gente, de tempos em tempos, a gente passa por algumas travessias, saltos na história da humanidade. Amigo, essa última travessia que nós estamos vivenciando, ela tá a galope, ela é rápida, ela é intensa e ela é com muitos recursos. Então a gente está vivendo um mundo de narrativas. Hoje é muito difícil a gente conseguir identificar o fato em si. A gente vai depender da narrativa, do que eu me identifico, de onde eu estou. E é um fato também que a gente está vivendo uma escassez dos sistemas que a gente vive. Eu não estou aqui nem defendendo o que é melhor ou o que é pior, mas é um fato que esse sistema de consumo e o que ele vai nos segregando, nos padronizando, ele vai nos rotulando de uma forma que vai cooptando aquilo no raso, no sutil. Só que tem algo muito mais revolucionário nessa travessia acontecendo, que é onde todo mundo tem uma resistência em discutir, inclusive dentro do movimento LGBTQIA+, que é o movimento não binário. Porque isso quebra toda uma ruptura onde marcas, instituições e as próprias pessoas se sentem caindo. Sabe quando você está em queda livre? Porque falta como é que eu me desprendo de tudo que eu conheço e sei para eu recomeçar recalculando a rota e eu buscar e entendendo o gênero de uma forma mais como uma ferramenta de tecnologia do que algo determinado ou de algo estrutural. Porque aí isso faz com que eu discuta a minha masculinidade, a minha sexualidade, o meu ser como um todo. Porque a gente está lá dentro daquela construção do pensamento binário. Então eu fico apaixonado com essas revoluções que estão acontecendo e eu acho que ela não depende da nossa opinião. Elas estão postas, elas já estão acontecendo. O que está tendo é muita resistência
Porque gênero e sexualidade sempre foram ferramentas belicosas fáceis de dominar uma sociedade. Ponto, é isso. É muito mais barato eu conquistar territórios eu controlando corpos, cesseando esses corpos, padronizando esses corpos. Então, e olha que está tendo a queda do apoio das marcas agora. Por quê? Porque essa estrutura não binária já faz com que as marcas fiquem com medo. E se eu me posicionar errado? E se eu for cancelada? E como é que eu devo falar? Então as pessoas ficam muito mais preocupadas com quais são as narrativas a se utilizarem, porque querem continuar no discurso Sim. do que realmente se aprofundar na revolução que está acontecendo e aprender a se posicionar de fato e entender o que é exclusividade e inclusão. O que é inclusivo e exclusivo, que é isso que eles misturam muito. E entrando agora um pouco no seu objeto de estudo, que é a questão etária dentro da comunidade LGBT, galera, por motivos óbvios, a gente vai acabar falando mais de homens gays aqui, e não é porque eu tenho a intenção de visibilizar mais gays do que as outras letras, tá? Inclusive, eu estou aqui como homem bissexual. O meu objetivo aqui hoje, trazendo esta pessoa, é que além de eu amar ele estuda essa parada, e eu tô interessado na história dele, porque assim como a história dele, para mim, impacta e é uma fonte de estudo e de... Até eu me coloco em xeque algumas coisas quando você fala algumas questões assim, eu falo, opa, me impacta. Então eu queria levar isso para as pessoas. Mas, por favor, Que bom. tá? Eu não tô invisibilizando aqui lésbicas, inclusive em alguns momentos eu vou passar pelas outras letrinhas, tá bom? Então, se você não é gay, mas quer acompanhar esse papo, tem espaço aqui para você. Acho justo pontuar, porque a gente está hoje num espaço de segregação, né? Basicamente, cada um defende a sua bandeira e ninguém cuida de ninguém, até mesmo dentro da própria comunidade, que é o fato da gente ter tempo de validade. Esse mesmo amigo meu, ele regula de idade comigo, estamos com 30 e poucos anos, e alguns anos atrás, pré-pandemia ainda, a gente tava dando um rolê e aí ele tinha terminado um relacionamento e tal, ele virou pra mim e falou assim, eu tenho que arranjar um namorado logo, eu preciso de alguma coisa assim, porque senão daqui a pouco eu tô velha. Eu falei, como assim? Você tá velha? Você é moleque, não sei o que. Não, pras bichas não é assim que funciona não, menina, você não tá acostumado a andar onde eu ando. E aí aquilo me chamou a atenção, né, pra caramba, e é tão sério assim mesmo? Opa! 30 anos tá passado. Opa! A gente tá falando de uma sociedade que cultua o corpo jovem. Amigo, eu pesquiso a área do turismo, Certo. turismo e lazer. Sim. Porque eu acho que a gente tem que estar ocupando todos os espaços. E é claro que é importante e relevante estudar no âmbito da saúde. Mas eu tenho que pensar também em políticas públicas da socialização. Onde a gente pode ocupar espaços urbanos, rurais, na perspectiva do turismo e do lazer. Certo. Esse é um ponto. Quando a gente traz a questão do turismo e o turismo LGBT, você só vai ver o quê? O roteiro das paradas gays, das festas. Se você vai fazer a semiótica disso, quem são os corpos que estão nos cartazes da divulgação desse turismo? São Bombados, mais jovens. jovens, Então, brancos. a gente é uma sociedade que cultua a juventude. Tá, esse é um ponto. O outro ponto é a gente entender a diferença de envelhecimento para velhices. Porque a gente acha que envelhecimento e velhice está tudo na mesma conta. E que está lá na frente. Só que não. O envelhecimento, ele é um processo. Ele se dá desde o seu nascimento. Ele é eterno enquanto dure, né? Até Até que a gente morrer. A gente tem duas certezas na vida. Independente de raça, de sexualidade, de gênero. Pelo menos aqui no planeta Terra, que a gente tem conhecimento. É que nós envelheceremos e morreremos. Ponto. Agora, o envelhecimento, como ele é um processo... Vem aqui comigo. Ele é um processo, tá, gente? Então, ele é um processo que passa pela infância, pela adolescência, pela fase adulta e vai chegar à velhice. Você já fez a conta quanto tempo, nos tempos atuais e modernos, qual dessas fases da vida a gente vai viver mais tempo na vida? Tempo. Adulta e velhice. A velhice. Com certeza, A porque velhice. a minha juventude, ela acabou nos meus 29. Porque a juventude vai até os 25 ou 29, depende do país. Isso. Então, ali eu já não sou mais jovem. Então, dali pra frente, eu já tô na fase adulta e disso pra velhice
Então, olha lá que interessante. A gente tem um dado que a gente vai viver mais tempo, no nosso tempo, como velhos, como pessoas velhas. E aí a gente vai olhar os estudos atuariais, estudos econômicos. E, gente, eu não vou discutir aqui quais são os marcadores que determinam o que deixou de ser infância para ser adulto e velhice. Sei lá, o IBGE dizendo que é com mais de 60 anos. Em nossos casos, a gente considera até 50 a mais, que é porque você perguntou. Isso. Eu que tenho 48, eu já sou lido. Amigo, já falo assim, eu que adoro um sênior. Eu já descobri, a primeira vez que eu falei, uau. Não, o primeiro choque foi descobrir que me chamaram de urso uma vez. O segundo foi de sênior, porque é sempre um estigma, uma coisa que vão te rotular para aquilo e você fica, não sou só isso. Tá? Isso é um dado. Então, a gente envelhece mais pela leitura das pessoas enquanto LGBT, e é isso, com 30, 40 mais, mas a gente fechou lá nos 50 mais, se a gente for ver as taxas de violência LGBT-fóbicas, e aí tem as taxas das pessoas trans que eleva lá, porque hoje são os corpos muito mais que é o que mexe com traz essa ruptura, é o que sofre mais violências. E aí a gente tem um segundo armário nesse processo de envelhecimento. Porque aí muitas casas de apoio IPI, tudo que estão surgindo aí para o envelhecimento, há um discurso moral. Então, por exemplo, uma trans idosa vai depender de uma casa dessa de repouso, que eu acho que hoje está mais para a questão da IPI, ela vai ser obrigada a, às vezes, se destransicionar. Porque vai ser tido como um corpo imoral, um corpo sexualizado, indecente. Porque também tem esse outro apagamento, né? O corpo velho, ele não pode ter a sua sexualidade. Não, Ele não pode ter seu desejo. Eu tô imaginando aqui o tamanho dessa violência psicológica sobre essa pessoa aqui. Porque se transicionar na realidade que a gente está imposto hoje, que a gente está inserido, já é um processo doloroso, complicado, demorado, e que você vai apanhar, às vezes, da sua família, e que você não vai conseguir emprego, e que, às vezes, a esquina é o único lugar que a tua carteira de trabalho é aceita. Sim. E aí você vive esse espaço todo, de repente, às vezes, ascende socialmente, consegue um emprego melhor, tal, e aí no final da sua vida, quando você tem que estar com tudo ok, com tudo calmo, né? É isso que a gente deseja para os nossos avós. Que eles estejam em paz, que esteja tudo bem. A pessoa tem que deixar de ser quem ela é para poder receber algum amparo. Muito. E se você olha para a comunidade e as tensões que há nas discussões dentro da comunidade, olha os apagamentos que a gente traz para as questões das velhices. Por isso que me interessou isso enquanto estudo. Porque a gente olha para o que aponta os estudos atuariais. Até 2050, o Brasil será um país de idosos. Então, a questão do idoso, gente, ele está aí. E o mercado, ele já está se antecipando. Já escuta falar mercado platinado, o mercado grisalho. Eles já estão pensando em campanhas, em trazer isso, em cooptar isso. Já estão de olho nisso. Mas nós ainda não estamos prestando atenção e mais, nem cuidando de nós mesmos para pensar como nós queremos estar nessa fase da vida. Porque se você simplesmente largar a mão, você vai chegar lá só o bagaço. Se você tem uma atividade física, minimamente se preocupa um pouco com o que você vai comer, quanto, se hidrata, tem uns hábitos ali, faz uma atividade. Não precisa nem ser um atleta, nada, mas se você faz o mínimo, você já garante mobilidade, coisas, né? Muito. Há estudos que apontam que talvez a criança que vai chegar próximo aos 200 anos já está entre nós, vai viver isso. Nossa, eu quero. Quando a gente fala sobre isso também, quando a gente fala de viver mais, não está em jogo aqui o que é a qualidade dessa vida. Pode ser que a gente viva aí num mundo muito mais caótico ou não, do que vai depender do que nós estamos construindo no nosso presente. E, meu amigo, então, a gente não está construindo... Você do meu lado aí que está construindo, você está errado. Você está construindo errado, viu? A gente está vendo. Não estamos conseguindo fazer nada a respeito? Não estamos, mas estamos vendo. Obrigado. E aí a gente vai falar desse processo de envelhecimento de uma geração. Eu ainda sou uma geração que está no meio dessa travessia, então a gente já tem muita resistência. Se a gente olha para os mais velhos, a gente está falando de um pessoal que saiu de uma ditadura, que saiu de uma sexualidade, de um corpo ainda muito mais cesseado que o meu. Nossa, você viveu a ditadura. Eu vivi criança. Meu pai uma vez foi ensinar a jogar casteado e falou que eu não podia comentar com ninguém, que era proibido. É a única coisa que eu lembro da época.
Mas eu peguei, né? A Aham. bichinha foi lá em 85. 85 eu já ia fazer 10 anos de idade. Caramba. Eu acho muito, muito doido isso, porque me traz uma sensação de que o homem pensa errado. E eu vou te falar por que eu construo esse pensamento. Eu vejo Madonna, eu vejo outras atrizes brasileiras, que agora não tenho nenhuma aqui de cabeça para falar o nome. A Alessandra Negrini é uma que eu vi falando sobre isso, já vi outras falando, eu tô com uma certa idade, eu já tenho que pegar papel de mãe. Eu já tenho que ser a tiazinha. A Madonna reclamando que não tocam os hits novos dela e que não vai... Não é porque não é bom, é porque ela realmente percebe que ela não tá com espaço na rádio. Então, assim, rola etarismo contra as mulheres e rola etarismo contra os homens. Só que, em contrapartida, no mundo hétero, ainda que a gente não consiga conceber que os nossos avós tenham desejo sexual e que tenham vida sexual ativa, e que, inclusive, os que não têm, se tivessem, seriam mais saudáveis, então, ainda que a gente não consiga conceber essa ideia, a gente vê homens mais velhos sendo tidos como sex symbols, como referência de segurança, ou como marido perfeito. Então, será que quem traz essa visão etarista é o homem? Será que é algo coligado, de uma certa forma, ao machismo, ou eu tô devaneando? Não, nenhum. Ó, tudo se deve a essas estruturas de pensamento e poder, né? E quando a gente traz aqui a ideia de estrutura e poder, a gente não está falando de alguém que estrategicamente pensou nisso. Não, a gente está falando de uma construção histórica onde o homem foi tentando se beneficiar daquilo que ele foi entendendo do seu papel enquanto reprodutor. Porque tudo chega nessa conta lá. Por isso que o discurso biologizante ele é tão forte. Porque tinha um tempo na história em que as mulheres sangravam todo mês, apareciam com uma barriga e geravam outra vida. Era um deus na Terra. Quando o homem entende que ele tem uma função também importante para o papel reprodutivo, ele fala, pera lá, eu também contribuo com isso aqui, e começa toda essa discussão. Aí vai lá para os textos que querem trazer para a religião Adão e Eva, ninguém discute Lilith. Aí é toda uma discussão aí que a gente não precisa entrar nisso. Mas olha como isso vem se desenvolvendo e a gente está falando de poder. O que isso exerce para que eu controle, para que eu conquiste, para que eu cresça. E aí vem trazendo toda essa estrutura. Então, é para essa estrutura. Quando a gente fala homem, a masculinidade, a gente tem que olhar para essa estrutura. Aí eu vou dizer aqui, olha que coisa interessante. Se a gente for olhar, vamos dar pautas, vamos aceitar o discurso biologizante. Olha como a conta não fecha. Para um homem no seu corpo biológico, você concorda comigo, amigo, que depois da fase da puberdade, o homem ele fica o ano inteiro, todos os dias, com potencial reprodutivo? Se ele é fértil? Sim. Concordamos nisso? Sim. Biologizante. Sim, totalmente, né? A mulher, como é que está a fertilidade da mulher? Pelos estudos aí apontam que a mulher ela tem lá, numa janela de uma semana, dentro do seu ciclo, uma semana, dentro dessa semana, em potencial umas 16 horas do ápice da sua fertilidade. Tá? Então, dentro dessa uma semana, onde ela tem realmente possibilidade de concepção, que ela tá no ápice ali, são 16 horas só. Exato, então seriam 16 horas por mês. Exato. E o homem lá o ano inteiro chamou tamo aí. Tamo fértil, concorda? Tem um outro aspecto. Para acontecer o ato em si, o homem ele passa pelo desejo. Ele vai ter a ereção, biologizante. A mulher não necessariamente. Ela pode contribuir para o fim reprodutivo sem prazer. Que é bizarro. Muito embora, no discurso biologizante, as pessoas não falam que a mulher é o único ser vivo no planeta Terra que carrega algo poderoso que é específico para o prazer, que nós homens não temos. O clitóris. Que é o clitóris, que está aí nas últimas pesquisas apontando quase 14 mil feixes nervosos. Ó, que tem muito homem que não achou ele ainda, é por isso que não Também. falam do clitóris. Ele está Nada procurando procurar, né? lá, né? Uma hora ele acha. Então, mas vamos lá. Continuando o discurso biologizante, que as pessoas gostam do discurso biologizante. Então, o homem, ele passa pelo desejo, pelo prazer, ele tem a ereção, ele está fértil o ano inteiro. A mulher, ela pode... E aí tem uns dados, que ela pode ser violentada, abusada, ela não é educada a lidar com o seu próprio... Porque ela é uma usina em potência para o prazer.
Quando a gente vai olhar os dados do cartório, amigo, quem são, na sua maioria, registrados em cartório chefe das famílias monoparentais no Brasil? As mulheres. Não é? Por que essa conta não fecha? Não era para ser os homens, não é o que biologicamente estão lá se reproduzindo mais? Em tese, em potencial mais? Por que a responsabilidade recai para as mulheres? Porque o aborto masculino é legalizado de uma certa forma e até Cara, e até eu acho que é endossado, porque assim, eu já estive numa mesa onde tinha uma pessoa falando que não tinha pago a pensão porque a mulher estava gastando dinheiro com salão, com coisas para ela, era esse o argumento. Sim. E eu, naquele espaço, eu não combati nem nada, e hoje eu me arrependo, porque eu falei, mano, não vai ter. Eu já vi a cabeça das pessoas que estavam ali e estavam concordando. Estavam falando, isso mesmo, não deixa essa. E aí, qualquer palavra de baixo calão ou desmerecimento possível, ela não tem que fazer isso com você. Então se protege mesmo, Exato. né? E se a gente for falar do trabalho gratuito, que é... Pensa, se você tem uma criança em casa, ela tá doente, você tá de vigília mesmo dormindo. Quantas mulheres... o filho... a mulher já abriu, já tá lá vendo. Então, assim, você tá disponível para esse trabalho de cuidar, né? Exato. E o homem não cuida nem da própria mulher quando a mulher fica doente. Mas aí, por isso que eu bato nessa tecla da gente olhar para a estrutura e a forma como foi desenvolvido, quando você fala assim, mas é o homem que ele é mais etarista, o homem produz mais preconceito. Essa masculinidade, como ela é desenvolvida, sim. Porque se a gente olha todas essas benesses em que ele foi construindo, e eu tô falando de leis, de ornamento dentro da sociedade, do que ele define de papéis, é sempre... Vai lá, um exercício básico. Você define uma palavra o que é ser homem. Provedor, forte, é sempre palavras positivas. Mulher, meu amigo, você enche um quadro. Ela tem que ser resiliente, materna, ela tem que ser feliz, ela tem que ser educadora, ela tem que fazer mais de uma atividade recatada. Não, é uma infinidade de papéis que ela tem que cumprir, esses requisitos, para o homem se fechar em 7 palavras-chave aí. Então, não dá pra gente falar de gênero e sexualidade, gente. Os estudos de gênero, ele vem do modelo binário homem-mulher e pela heteronormatividade. Não é tratado assim. Nesse ponto da conversa, eu imagino que deve ter uns red pill do outro lado da câmera, tremendo, falando, vocês estão falando mal de homem, mas você é homem. Porque você... Não, amigo, eu não estou falando mal de homem. Eu estou falando mal de uma construção de masculinidade. Eu estou... E não é falando mal. Eu estou rejeitando uma construção de masculinidade que eu acho que é tóxica para mim enquanto homem e que eu tenho certeza absoluta que é tóxica para as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu vejo meus amigos que são LGBT sofrendo, eu vejo as minhas amigas que são héteros, mulheres mesmo, não se relacionam com outras mulheres, tendo problemas. E eu vejo os meus amigos lá, entupidos, não conseguindo falar dos próprios sentimentos, com sofrimentos e questões que não podem ser relevadas. Não vai no médico quando tá doente, porque, preciso. Quem falou que eu preciso? Parece que o homem nasceu pronto. Pelo menos essa é a sensação que essa visão de masculinidade me passa. Porque assim como você teve dúvidas a respeito de como era o seu desejo, por quem que você ia se relacionar ou nutrir sentimentos, sei lá, eu também tive esse momento de descoberta, eu também tive esse momento de dúvida. E esse momento de dúvida, ele foi completamente necessário e indispensável para a consolidação do homem que eu sou hoje. Sim. Porque a partir do momento que eu duvidei, eu encontrei a resposta e hoje eu tenho a certeza do que funciona para mim. Sim, sim. E eu vejo que os homens não se permitem duvidar, porque só duvidar já te faz virar mulherzinha. Já deixa vulnerável, né? O homem não pode ser vulnerável. E me incomoda muito isso do mulherzinha, porque é sempre isso. Que nem, por exemplo, eu sou casado com uma mulher. Sim. Hoje. E eu não consigo olhar para essa mulher que é médica, que resolve problema, que sabe, é ativa e que realmente é uma pessoa completa. Eu não consigo olhar para ela como se ela fosse menos. Entendeu? Se alguém passa mal aqui nesse estúdio, tem um ataque do coração, eu não tenho noção do que fazer. Sim. Ela salva uma vida. Nesse aspecto, ela é muito melhor que eu.
E aí eu não tô querendo colocar gênero, eu tô querendo colocar de possibilidade, de onde ela alcançou, de potência, sabe? Então, eu gosto muito quando você traz essas falas, porque eu concordo muito, e eu não vejo saída. Eu acho que é importante dizer também que eu me ponho em dúvida sempre, tá? Com relação à minha sexualidade. Eu não gosto dessa questão, ela muito bem fechada, porque eu acho que a cada fase da vida, a gente vai despertando e aprendendo sobre desejo. Possibilidades, né? Enormes. Quando eu fui me entendendo também um homem gordo, naturalmente eu ia rejeitando esses corpos. E depois, quando eu fui me sentindo desejado nesse lugar, muito embora ainda dentro de um nicho ainda muito estereotipado, mas aí quando a gente vai falar de tesão, né, amigo, não dá pra ficar dando palestra, a gente tem mais que sentir. Uhum. Eu fui aprendendo a desenvolver outros olhares do meu desejo e do espectro do meu tesão também. Mas você Pode conseguiu essa conta desenvolver tesão pro corpos gordos? Total. Porque- E vários outros corpos que não estavam no meu Porque espectro. foi um processo na minha vida. Eu não era um adolescente que via um corpo gordo com desejo, com tesão, e hoje eu sou um homem que vejo corpos, desde que o conteúdo desse corpo também me agrade, esse corpo passa a ser muito mais interessante pra mim. Eu construí isso, mas eu tive que caçar isso, eu tive que me indignar com questão de corpo, foi uma coisa que não foi tão simples assim construir. Não é simples porque a gente é ensinado a odiar o nosso corpo, né? Nós todos. E tentam moldar essa questão do corpo para um lugar que não cabe. É só você olhar em volta a diversidade de corpos que a gente tem, que a gente se relaciona. Então eu sou meio que um ativista do corpo também. Eu gosto muito dessa ideia da gente se reconhecer, aceitar o corpo que tem e descobrir as nossas potências enquanto desejo. E também, amigo, assim, porque eu tô muito cuidado, porque as pessoas tendem a chincalhar e achar que toda vez que a gente vai falar de gênero e sexualidade, de achar que a gente está falando só do sexo como prática sexual. Não, eu tô falando também do lugar do não sexo. Eu tô falando também do lugar onde eu possa estar bem, não necessariamente vivendo a questão sexual na prática. Até porque eu acho que o afeto, ele é vivido por muito mais tempo Opa! do que o sexo. E o sexo, ele também é uma ferramenta tecnológica. Da mesma forma que a gente, do nada, aprende a se adaptar ao último modelo de celular mais high-tech, essas novas tecnologias, a gente pode ter essa capacidade também de usar esses recursos e a gente aprimorar a nossa sexualidade. Sim. Entende? Assim, não, eu não preciso estar somente voltado, e aí eu acho que a gente sofre a questão da masculinidade, porque ela é muito pautada somente no falo, na ideia, na construção de que nós temos que dar conta, de que nós temos que ser, não podemos recusar. Parece que a gente nasceu para meter, né? Essa é a educação que a gente recebe. Olha, a minha experiência, e aí tô falando aqui totalmente dados tirados da minha cabeça e da minha vivência empírica, tá? Tirei do meu cu total. A minha vivência em aplicativos de relacionamento gays, Grindr, Tinder, Tinder não, como é que é o Hornet da vida, esses daí, cara, 98,9% das minhas interações com desconhecidos ali pra tentar ver se rola uma coisa oi, qual é a sua posição? Então, se você dá ou se você come, e que horas que você tem local e se você tem local disponível. E manda foto, né? Dá uma preguiça me produzir essas fotos. Não, e às vezes nem tem isso, porque às vezes você tá falando com um pedaço de um ombro, você tá falando com um joelho, você tá falando com uma coisa que não tem rosto ali, porque é o famoso sigilo. Entendeu? Fora do meio. E é muito. Ai, eu não sei. Artificial. O meu incômodo com isso é tão grande que eu não sei nem te arranjar palavras, porque, cara, eu realmente me sinto um produto numa vitrine onde alguém simplesmente diz esse sim, esse não, esse sim, esse não, e esse que ele disse sim tem que estar disponível, porque se você falar, não, cara, hoje não dá porque eu trabalho, ou você vai receber um bloco, ou você vai ser xingado ainda por cima porque você não tem tempo disponível, então... O que vocês estão fazendo, cara? Tá ligado? Mas, amigo, isso é uma construção que a gente vem lá. Vamos lá. Olhando para o nosso processo de envelhecimento. A gente passou por fases, pegou ditaduras,
passou por muitos momentos no nosso país de muito cerceamento. A começar com a história da colonização. Aí, preste a sua atenção numa coisa. Nós vamos aprendendo e vamos nos educando de uma forma que a gente não vai tratar o todo, a gente vai tratar as partes. O que eu digo com isso? Quando eu vou despertando a minha sexualidade, me entendendo como homem gay, eu sou de uma geração que era no sigilo, era no escondido. As boates gays em Fortaleza ficavam nos galpões da Marina, eram chamados guetos, porque não podia ir pro bairro nobre da cidade, porque era uma cidade pequena, que todo mundo ia ver. Quando esse movimento acontece na década de 90, beijos, saudades, Broadway, que foi uma boate na época, que atingiu o bairro nobre da cidade, era porteiro falando, teu filho encosta o carro aqui de sábado, ele frequenta essa boate de baitola aí. Você já era identificado. Então, eu sou de uma geração que eu não vivi o amor na escola. Primeiro amor na escola, a troca de um bilhete, que hoje eu vejo gerações mais jovens vivendo do espectro da homossexualidade. Eu tinha que viver escondido, na vida dúbia. E aí a gente tinha o homem gay, valorizava aquela época, ser uma espécie de Bruna Surfistinha, ser a piranhuda. Por isso que tem uma ideia muito colada da promiscuidade, nós homens gays. Porque era o momento que a gente tinha, era ali, agora, papo, hora. Já tô atravessando a barreira que tá com outro homem, vamos estar de calça baixada. Isso explica também aquele movimento do bocagem, né? De ir pros banheiros públicos. Sim, banheirão. Tal. Então a gente vem, olha como a gente vê a margem, né? Porque faltou educação sexual, faltou apoio, reconhecimento. E aí o modelo que a gente tem é o modelo mais falido. Amigo, vai olhar pro modelo amor romântico heteronormativo. Pelo amor de Deus, desculpa casais, dessa decepção pra vocês. Mas assim, a gente olha para esse modelo e a gente tenta cooptar isso pra gente, né? Porque a gente vai... Aí, meu amigo, duas pessoas que foram educadas, incentivadas pela sociedade a ser esse homem reprodutivo, fálico, que tá lá, não pode negar uma oportunidade, que tem essa ideia de, eu sou piranhudo, lá, como é que se relaciona monogamicamente esses dois homens? Me explica aqui, gente. Tem que ter um esforço muito grande, amigo. Pra dar certo. Não tô dizendo que não é possível. Mas também, eu acho que tem uma outra coisa. Por exemplo, se eu falo que eu tenho uma amiga e ela é mulher, sim, já vem gente falando, não, vocês não são amigos, na verdade vocês se pegam no sigilo. Ou vocês não são amigos de verdade, uma hora vai rolar, se não rolou, vai rolar. E eu vejo que alguns amigos meus que eu tenho, acabou que uma vez eu me relacionei, depois nunca mais a gente manteve a amizade. Então eu sinto também que entre os homens ali naquela vivência homossexual, não tem esse impeditivo de vocês não são amigos, vocês estão aí para se pegar. Então eu sinto que abre mais espaço para viver isso de uma forma um pouco mais liberal, porque não tem esse estigma de, você não pode ficar com a pessoa, só pode ficar se for casar, ou esse tipo de coisa. Você acha que isso permite também que a gente seja mais liberal com os nossos corpos? Porque existe sim uma maior liberdade, na minha visão, sexual das pessoas LGBT entre elas. Por exemplo, fala entre elas. Entre elas. Por exemplo, no meu grupo de teatro, quando eu fazia teatro na minha adolescência, lá no meu ensino médio, todo mundo se pegou. Pode não ter transado com todo mundo, mas se beijar, se beijou. Ai, saudade de teatro. Vou guardar um teatro. Mas eu não vejo isso entre os grupos hétero. Acontece, mas tem um pouco mais de repressão, porque também tem aquela história de não pode pegar a mulher do amiguinho e tal. Amigo, tem na hipocrisia, né? A gente tá falando, mas a gente sabe que... Eu tô tentando, assim, destacar aqui um pouco do geral, né? Claro que a gente tem as exceções, tem os por baixo do pano, mas eu sinto que a gente, apesar de ser marginalizado para os héteros, ou para quem, de alguma forma, como é que eu posso dizer, politiza nosso corpo, controla nosso corpo, sim, a gente é muito livre entre nós. E eu não vejo isso de um jeito negativo. Eu acho que se você levar para essas pessoas que, se for fazer alguma fita aí, usa uma camisinha, se você se cuida e tal, eu não vejo essa permissividade como algo negativo. Pelo contrário, não. Eu acho que ela até falta um pouco no grupo de lá. Não, mas é isso, é porque pra gente ser permissivo sempre foi permitido.
Sempre foi incentivado. A menos, só tinha que ser escondidinho. Não, mas eu digo, mas estava validado de certa forma. Sim, tava Entende? totalmente validado. A gente tá falando de um outro espectro. Se a gente for olhar pro corpo feminino, por exemplo, o corpo da mulher, é o contrário. Ela é cerceada de tudo em relação a isso. Até Fecha a entre perna, elas. fecha direito. Até entre elas. Exato, né? Então aí, mas eu bato nessa tecla porque quando a gente vai olhar para os aplicativos de pegação em que a gente rotula o homem é como um açougue, ele come por partes, né? Se a sobrecoxa é boa, ignora a asa. Isso vem de uma construção onde eu só fui incentivado a olhar para isso. E aí quando vai discutir afeto, quando vai discutir esses outros lugares... Não chega, não alcança. Não vai. Porque é muito mais raso, objetivo, é muito mais focal aquele responsivo que eu tenho ali. Entende? E isso bate completamente com o que eu vivo na minha bolha, porque a maioria dos meus amigos gays que estão solteiros, eles permanecem solteiros justamente por não encontrar afeto. Imagina envelhecendo. Lembra que meu amigo falou, amigo, eu tô com 30, preciso arranjar um namorado rápido. Sacou? E que tem essa ideia, como é que eu vou envelhecer sozinho, né? Como é que se constrói essas novas ideias, essa solidão, essa solitude do que é estar velho com LGBT, dentro de todas essas camadas, de tantas existências, de tantas discussões, gente, é muito complexo. Não dá pra gente resumir e colocar... Eu adoro a ideia da sigla, porque eu acho que enquanto política identitária ela é importante, mas a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar para um momento que a gente imploda todos esses conceitos e a gente possa ser. Olha, aguardo ansiosamente por essa... Não tenho nem roupa para esse evento, mas aguardo ansiosamente. Talvez sem roupa. Por favor, todo mundo pelado, se amando, se esfregando no sabão. Nossa, para. Ai, devaneios viados da minha cabeça. Mas enfim. Eu penso por esse momento todos os dias da minha vida, mas é difícil. O pessoal pensa que putaria é fácil, não é? Então, não é por aí. Mas, de qualquer forma, eu sempre bato na tecla que a gente só usa a sigla porque a gente precisa se identificar e porque a gente precisa se proteger. Claro, e discutir, né? Trazer uma lei de aumento. E o que o meu sonho de consumo é que um dia eu chegar no espaço e falar, oi, eu sou o Biel, seja o suficiente. Pra não ser agredido, pra não, entendeu? Pra não ser morto. Mas não é. Pode perder a capacidade, trazendo agora pro meu campo, a gente não pode perder a capacidade de dialogar. A gente não pode perder as nossas potencialidades em reconhecer o outro, em enxergar esse outro. Falando em reconhecer o outro, hoje as coisas caminharam e a gente, por exemplo, tem um Reinaldo Gianecchini falando que é bissexual. A gente tem outras pessoas que a gente vivia na dúvida, ou que só quem estava lá próximo, dentro do meio da TV e do teatro, que sabiam que essas pessoas eram homossexuais ou bissexuais e tal. Você acha que hoje ter um Gianecchini grisalho, se preparando para um papel de uma drag, onde ele dança, onde ele faz e não sei o quê, isso propicia mais identificação? Isso propicia melhorar um pouco as coisas? Eu acho, vamos lá, eu acho revolucionário sim, porque a gente está falando de um cara que estava dentro de um espectro de mercado, de consumo do galã, do modelo de muitas mulheres, né? Ele surge lá, casado com a Marília Gabriela, entende? E não deixa de ser revolucionário e corajoso da parte dele enfrentar isso. Agora, tem uma coisa que me incomoda nisso tudo. É quando vira um embate do movimento, como se ele fosse monólito, como se ele fosse um bloco só, e o posicionamento dele, da forma como ele se posiciona. Eu vi umas falas dele dizendo assim, a própria comunidade foi violenta comigo e não me aceitar fazendo esse papel. É que rolou aquilo lá, né, de falarem que ele tá se apropriando de espaço, da professora de dança dele, rolou toda uma... Pois é, mas aí, olha como a gente fica no superficial. O que ele tá dizendo que a comunidade é violenta, eu diria que é o que essa comunidade sofreu de violência para ter esse discurso violento. Porque ninguém olha para a estrutura. Eu aponto e transformo uma luta identitária em algum só monólito para poder dizer que eles foram violentos. Imagina, porque eles são violentos comigo, ou eles não aceitaram. Então, assim, acho disruptivo, acho importante. Eu sou do teatro, eu sou ator também. Eu acho que a gente tem que mais buscar isso. Acho que não foi fácil a construção dele, do processo dele. Acho que o personagem dele cabe
porque para quem conhece a história do musical, da peça e do filme, ele é um personagem ambíguo e transita essa coisa, vai em busca do filho. Então ele tem essa coisa da masculinidade versus feminino na drag dele. Mas a gente tem que aprofundar, já que ele está carregando tudo isso, vamos ler um pouco mais, vamos se posicionar mais, porque é muito importante para que a gente não aponte um movimento. Talvez bater nele ou bater na dançarina resolva menos do que as pessoas imaginam. Talvez seja isso. Talvez em vez de bater, a gente deveria começar pelo menos a refletir sobre. Eu acho, amigo, é porque, infelizmente, a pauta moral, ela vai se basar pela questão do gênero e da sexualidade. Eu tenho uma grande amiga, que ela é minha mentora, Renata Mota, tem um projeto maravilhoso, e ela é da saúde bucal, e hoje ela é sexóloga, que ela me falou, e eu reflito muito sobre isso. Nós estamos perdendo muito tempo e energia discutindo algo que não nos interessa coletivamente. Porque a única coisa que de fato deveriam nos importar, que eu deveria cobrar de você, cobrar de todo mundo que está aqui dentro, é saber o que você está fazendo com o seu lixo. Isso sim era um assunto pertinente para o coletivo. Exato. Porque a forma como você está descarregando o seu lixo, produzindo o seu lixo, vai impactar na minha vida coletiva. E também pensar em... Agora no seu cu, não. De quem que eu vou consumir, qual marca que eu vou escolher comprar ou não vou, para quem que eu vou dar dinheiro. Você tem essa cortina de fumaça? Fica todo mundo trazendo uma discussão. Não estou dizendo que ela não é importante, mas estou dizendo que ela não deveria ser tão interessante para o coletivo, enquanto as coisas que realmente importam, ninguém discute. E na verdade, se destruindo. Talvez a gente devesse olhar para, sei lá, quando uma bancada XPTO levanta alguma coisa que vem contra nós, a gente devia falar, amigo, em vez de bater no cara, brigar, enfrentar, devia falar, amigo, você tá tão em 1900, deixa eu falar do que é importante, vai. Você acha que a gente devia dar uma... baixar a bolinha desses caras? Você acha que é tipo isso? Você acha que a gente eu acho que a gente tem que buscar uma revolução nesse sentido, a gente tem que ser mais assertivo, a gente ainda tem um discurso muito... Parece que enfrentar esse Deus, parece que é quase uma ideia de derrota, de pecado. Entende? Mas aqui, nesse ambiente protegido, eu, você, microfone, câmera, aqui é fácil. A gente falar o que poderia, a gente elucubrar, a gente criar, a gente até apontar o dedo na cara de alguém e falar que tá errado. É muito fácil, a gente tá aqui protegido. Isso funciona fora desse ambiente estanque? Eu acredito que sim. Vou te dizer uma coisa. Eu acho, e eu quero deixar isso bem claro, assim, respeitando a diversidade religiosa de quem quer que seja, mas quando a gente vai aprofundando os estudos e a pesquisa, e a gente vê o quanto a religião, algumas religiões, foram tão determinantes a cercear os nossos corpos, eu começo a entender por isso que eles se articulam para uma bancada e há esse atravessamento com a política. Porque é muito mais difícil o papel deles. E eu conheço pessoas, vamos falar agora dos evangélicos, eu tenho vários amigos evangélicos que estão lá, missionários, em Guiné-Bissau, vivendo coisas que eu, progressista, não penso em fazer. Então, minha palma, estão lá vivendo a sua fé. Então, não estou tratando de maneira geral. Mas é muito mais difícil evangelizar da maneira como eles pregam do que eles cooptaram de uma máquina da política, da gestão pública para controlar todo mundo, entende? Porque vamos lá, quando traz todas as pautas moral, polêmicas, eles querem controlar o corpo de todo mundo, dar regra para o corpo de todo mundo. E a democracia, ela não é assim. Então, se eu discuto pelo aspecto das mulheres e há uma discussão de legalizar um aborto, por exemplo, eu acho que é o papel do cristão, ele se descolar desse papel de legislar sobre essas regras e ele, no seu princípio, evangelizar, que é o papel dele. Então ele vai buscar lá, dentro das suas igrejas, seus templos, arrematar os seus rebanhos e dar essa educação que eles acreditam. Mas isso não deve interferir em outras aspectos. E a gente está vivendo, a gente está em rumo disso. Da gente virar estamos sujeitos a sempre a discussão moral. A gente flerta com ditadura, com teocracia, com esses movimentos que eu entendo que engessam as pessoas, né? Muito aqui no Brasil. Sim. Né? E nisso eu concordo muito com você. Eu acho que eu não vejo problema nenhum com nenhuma fé.
Sim, sim. Nem mesmo aquela fé que fala que não tem que usar camisinha, que isso, que aquilo. Eu acho que, por mais que às vezes eu até tem algumas religiões, eu nem vou citar nomes, mas assim, tem algumas práticas dentro de algumas religiões que eu acho degradante. Eu acho degradante. Sim. Eu, enquanto ser humano, se eu estivesse naquela posição, eu ia me sentir degradado. Mas eu ainda acho que o livre-arbítrio, o poder de escolha de estar ou não dentro daquela fé, é o famoso, faz sentido pra você, viva. Só não diga o que eu tenho que fazer de acordo com a tua fé. Exato. Eu tive essa discussão com meu pai. Eu falei com ele sobre aborto, falei com ele sobre drogas, falei com ele sobre N coisas, porque ele é um fundamentalista religioso. E eu calei ele na conversa justamente quando eu trouxe o exemplo. Nossa, foi um exemplo muito bizarro. Nem tem a ver com o que a gente está falando aqui, mas só para você entender como que a gente precisa ser, às vezes, exagerado para conseguir quebrar esse argumento. Eu falei assim, pai, uma pessoa que, sei lá, desenvolve um jeito de fabricar a própria droga em casa. Trabalha, paga os seus impostos, mas consome a droga que ele fabrica em casa. E não tô falando de maconha que dá pra plantar, tô falando de droga pesada. Sim, sim. Mas ele não mata ninguém, não faz nada de mal, ele só usa a droga dele no dia que... Esse cara tem que ser proibido de consumir isso que ele tá consumindo? Será? Sendo que ele, socialmente, dentro da... Ele desempenha o papel, ele trabalha, ele é um cidadão, ele tal. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente... essa tentativa jurídica de inferir a individualidade é benéfico. Para mim, não é benéfico de forma nenhuma. Para mim, a gente tinha que, de fato, respeitar as diversidades, as possibilidades, até porque se a gente respeitasse a diversidade, a gente ia entender que existe mais de um tipo de masculinidade, por exemplo. Opa. Por exemplo, você é um homem gay, mas você é um homem. Sim. Você não foi destituído da sua masculinidade porque você resolveu se relacionar com outros homens. E é essa a ideia que a gente tem. A gente tem a ideia que homens deixam de ser homens porque não fazem X e mulheres deixam de ser mulheres porque não fazem X. Sim. Como é que alguém vai deixar de ser o que é? Como? Em que circunstância? Ah, se você... Me explica. E aí eu sempre vou indo. Tá, por quê? No terceiro ou quatro porquê a pessoa já tá me atacando e falando que eu sou do demônio. Porque não tem argumentação. Não tem, acaba ali. Chega um momento que eu percebo que a única argumentação que sobra é ir pro braço. É. E isso me incomoda muito. Caralho, agredir alguém é melhor do que admitir que perdeu ou que talvez a sua ideia não contemple a totalidade da população? É por isso que o Brasil, ele é um país que mais tem as maiores taxas de crimes LGBT-fóbicos e é o que mais consome pornografia trans. Porque é essa dicotomia, porque os nossos corpos por si só, eles incomodam. Até o meu corpo cis, dentro de alguns padrões e comportamentos, ele vai incomodar. Quiçá os corpos que são postos como dissidentes, ruptivos, como lixo. Exato. Não adianta a gente falar a palavra bonita não, cara. Exato. É lixo, é matável, é pisável, é abusável, tá disponível. Exato, tá como objeto. Exato, é dessa forma que é visto. Exatamente. E, Exatamente. me desculpa, às vezes custa poucos reais. Opa. E aí é isso que me incomoda, porque isso tá normalizado. Tá normalizado o cara que às vezes é jurista, político, lá falar não sei o que, e depois querer sair com um travesti. Sim. E isso é uma coisa que me machuca muito. Porque eu falo assim, cara, qual que é o limite da tua hipocrisia? Com quanto de hipocrisia própria você é capaz de viver, de suportar? Mas ele venceu sendo hipócrita, né? E a sociedade aplaudiu, porque por muito tempo isso foi valorizado de certa forma. E isso tá acabando, amigo. Eu acredito... tudo bem, gente, pode me chamar de poliana, mas assim... eu achei você muito poliana agora. Mas eu acredito muito, né, na revolução que ela já tá acontecendo. Entende? Assim... E a gente passa por momentos difíceis. Eu acho que pode piorar? Acho não, tenho certeza. Eu acho que a gente avançou a partir do momento que quem é muito conservador nesse sentido tá gritando. Mas vão morrer também. Significa que a gente incomodou. Sim. Então eu acho que a gente tocou numa ferida ali. Mas eu não acho que seja suficiente. Não tô dizendo que ele é suficiente. Eu tô dizendo que existe um curso natural das coisas que já estão nas suas pulsões, que elas são incontroláveis, como toda pulsão. Então, onde é que eu quero chegar?
quanto mais a gente vê um movimento tentando voltar a um conservadorismo, é o primeiro que já foi pra frente. que a coisa tá forte. Se tem que voltar é porque já andou. Porque a coisa já não controla. Tá lá Butler falando assim, é uma questão que a gente poderia ficar até mais tranquilo. Você não controla mais. Eu tenho uns sobrinhos mais novos. Uma vez minha sobrinha de 6 anos, ela virou pra mim, hoje eu sou casado há 12 anos. Olha, eu tô quase uma família tradicional brasileira. Mas a minha sobrinha, ela virou e falou assim, tio, como é que eu posso chamar... ela falou assim, eu posso chamar o Marcelo de tio também? Aí eu falei pra ela, assim, chama da forma que você sente que ele é pra você. Ela disse, pra mim ele é um tio. Ali eu tava falando da minha homossexualidade, amigo, não precisou sentar, vamos lá. Olha, a homossexualidade, o seu tio ele é gay. É uma geração que ela já vem no chip, elas não estão preocupadas com isso. Que é aquela história, né? Sempre tratam pelo ponto de vista biologizante e pelo ponto de vista da prática sexual. Eles acham que para você explicar para sua sobrinha que você se relaciona com o outro, você tem que falar isso. Vem cá, eu e o titio, a gente fica peladinho junto, a gente nos... Acham que é isso que tem que ser explicado. Sim. Mas a gente não explica isso nem dos héteros, porra! Nunca. Tá ligado? Nunca. Não é isso que a gente fala pra criança. E, pelo amor de Deus, não é isso que tem que falar pra criança. Porque se você agiliza ou antecipa o contato sexual, seja de ver os pais... Tipo assim, se você tem filhos em casa e você transa num ambiente onde os seus filhos, crianças, conseguem ouvir vocês transando, você tá criando traumas. Porque crianças não têm que ter contato com sexo e sexualidade em idade precoce. Mas, amigo, ó, vamos lá. Olha que coisas interessantes. Uma vez eles estavam falando assim, mas as influências para as crianças, porque vocês são... Eu fui para um casamento da família da minha cunhada. Lá em Minas Gerais, etc. Um casamento, todo bonito, festa. Aí tem aquelas bandas de festa de casamento que toca de tudo e todo mundo festeiro, dançando. Já era alta madrugada, todo mundo bêbado. Até antes estava todo mundo dizendo, Adriano, porque eles me colocam no lugar de ativismo. Vários lugares lá. Mas tem que entender que criança não é pra isso, estão sexualizando crianças, achincalhando o nosso discurso. E eu ali, né, porque era um evento familiar, respirando. Afina, né? Vamos manter aqui pra não terminar na porrada. No meio da festa, a banda para e manda chamar todos os meninos, os filhos dos homens que estavam ali no ambiente, pra subir no palco e faz um campeonato de sarrada. Num casamento? Na festa de casamento. Com criança? As crianças tudo pulando no palco, eu não sabia o que era sarrada, gente, descobri nesse dia. E aí, eu olhei pra eles na mesa, eu assistindo aquela cena, que, desculpa, pra mim aquilo é imoral. Não tem nada a ver com criança. Entende? Criança e aí eu falei sarrar. assim, nós estamos sexualizando as crianças? Então parte dessa hipocrisia. Aí eu vou te dizer mais além ainda. Tá aí, todo mundo valoriza, ama o sertanejo. O sertanejo, o movimento sertanejo, tal. Amigo, também aprendi isso com a Renata. Vamos pegar aqui, eu não vou lembrar o nome das duplas, tá, gente? Porque eu também não... Mas assim, vamos pegar a letra. Tem uma letra de uma música que ele fala assim, baby, não me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. São copos jogados, não sei o quê. É um apartamento destruído. A letra da música tá falando de um cara que ele tá puto porque a mulher disse não pra ele, porque ela não quer atender ele. E a sociedade chora, canta. E aí vem dizer que a gente que tem ideologia de gênero, a sociedade canta, se emociona, se reconhece nesse lugar da letra. Onde o homem, ele fica putinho, quebra a casa inteira, quer quebrar o celular, porque a mulher simplesmente não atendeu ele. Ora, ele quer ela e ela não quer ele? É isso que tá incutido. E isso E todo mundo canta e é normal, e isso não é uma ideologia de gênero. Aí você pega uma Marília Mendonça da vida, vai olhar a letra dela lá, que eu acho que a música chama Supera. Fala de quê? A letra da música Supera? De quebra de relacionamento, de cornitude. Você de novo com esse homem que não presta. Supera, mulher. Olha, a mulher ela tem que ser resiliente, ela não pode quebrar o apartamento inteiro. Ela não pode ficar puta porque o cara foi escroto com ela. Tá. Agora você me fudeu que você abriu um triplex na minha cabeça. Puta que eu pariu. Mas tá vendo? Isso tá no dia a dia, isso tá no nosso cotidiano. Aí vem dizer que nós, gays, é que temos ideologia de gênero. O cara sempre vai lá, é combativo, letras. Não sei o quê, e a mulher sempre supera, melhora. Vamos mais fundo. Caralho.
todas as músicas é música de cor, de sofrimento, a gente é a sociedade monogâmica? Em teoria, era pra ser. Mas é todo o consumo, o que vale, o que remete. Só que aí se tem traição, não é tão... É assim, né? Não é porque a não monogamia vale pra um só que é monogamia, né? A partir desse momento. Exato. Então, assim, tem muitos elefantes na sala, e aí as pessoas querem achincoalhar os discursos de quem tá resistindo, de quem tá tentando trazer transformação. Gente, é uns discursos tão cansativos, né, que irrita nessas brigas, porque fica discutindo linguagem neutra, meu Deus, é novo, se transformem, se permitem, aprendam, vocês estão a galope, é uma travessia rápida. Todo mundo que fala pra mim de linguagem neutra, eu sempre só, assim, se a pessoa vem se comunicar comigo, vem fazer qualquer coisa, eu não aceito se ela não usa a voz Messê, entendeu? Não, juro por Deus, e teve uma vez que eu... Preguiça, né? Que eu entrei nesse embate com um professor meu. Sim. E eu falei, cara, então a gente vai voltar a usar a vossa mercê. Não, porque a língua é viva. Ahá! Seu filho da puta, te pegou. Foi isso que eu falei. Entendeu? E aí é uma parada que me chacoalha muito, me bagunça muito, porque eu não consigo achar normal esse tipo de posicionamento. Mas eu acredito que, mesmo que a gente ficasse aqui umas 30 horas, uma semana inteira escorrendo sobre isso, talvez a gente não chegasse num caminho, mas certamente esse nosso papo serviu para jogar luz. E eu espero que um homem do outro lado, que garoto, garota, garote, seja lá quem seja você, esteja ouvindo isso, consiga se desprender um pouco dessas verdades absolutas que a gente entende que são verdades, né? E pensar um pouco sobre si, sobre os seus amigos, sobre as pessoas que te circulam. Aceitar mais aquele tio que é gay. E daí que o cara é velho, ele é gay. Minha tatuagem vai cair de mim porque eu fiquei velho, sabe? A gente tem que se despir porque ficou velho. Eu não tô entendendo isso, né? Então, começa a tratar as pessoas ao seu redor com mais amor, com mais receptividade. Entender que a diversidade é um fato e não uma escolha também, né? As pessoas não estão dispostas a entender. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Pois não. Homem gay, família difícil, história complicada. Um dia isso afetou a sua masculinidade? Teve algum dia que você olhou pra você e falou, cara, eu acho que eu sou menos homem? Em muitos momentos, sim. E em vários aspectos, amigo. Na questão do sexo em si, a descoberta do prazer anal, por exemplo, era uma coisa que eu tinha muita resistência, muita dificuldade em lidar. E eu ouvia desde pequeno, minha mãe dizia, que nojento. Isso ficava... muita terapia para entender isso. Entender a potencialidade que é uma próstata. E saber o quanto isso me valida e me faz sentir próprio e dominando o meu próprio corpo. Há vários outros detalhes. Recentemente eu descobri eu tive um mini traumatismo numa relação sexual. E aí descobri que o pênis ele passa por uma inflamação que ele, ao cicatrizar, ele pode fibrosar. E ele pode ir entortando, chama peyronie. E aí eu descobri, pesquisei, procurei um urologista, fiz um tratamento, consegui tudo em tempo certo. De todos os médicos que eu procurei, eles falaram, a maioria que aparece para tratar do peyronie já vem em estágio avançado, por vergonha. Então, como é que você não vai lidar? Olha como um cerceamento de corpos chega numa conta de matar pessoas, de acabar com a saúde delas. Quantas não perdem o pênis só por não lavar? Exato, amigo. Então, pra mim, quando eu olho, eu me sinto mais homem hoje, nesse sentido. Eu me sinto muito mais inteiro, partilhar, validado, poder somar e trazer essa conversa pra gente desmistificar, falar mesmo. Ô, meu amor, eu te valido muito. Obrigado. Eu acho que você é muito necessário. Já te falei em off e falo agora no vídeo. Você é muito necessário. A tua fala é sensacional. Obrigado. Como que eu posso dizer? Eu acho que homens precisam de outros homens falando de masculinidade. Sim. Homens precisam de outros homens falando do seu pau torto, do seu pau pequeno, da sua monobola, do varicoceles, do problema de próstata. Pra gente poder normalizar isso.
Pra gente poder entender que não é vergonhoso ter aquilo, ó, entende? De forma alguma. E tem seus potenciais. É um homem que me valida como homem. Você é um homem que valida todos os outros homens como homem, na minha percepção. Se você não concorda, foda-se. Mas eu concordo. Eu acho, eu penso. Por isso que eu trouxe você aqui. Obrigado. Você é muito necessário. Obrigado, amor, por essa Só conversa. tem uma coisa aqui que eu trouxe pra... Ai, meu Deus, sério? Posso esquecer, né? Gente, isso aqui é um trabalho de uma ONG na qual eu fui voluntário, chama Eternamente Sou. É uma ONG aqui em São Paulo que trata das velhices LGBT+. Tá? É um campo de socialização. Isso é um livro que foi uma obra do Luiz Barão. Gente, Beijo, eu vou Luiz, tentar mostrar presidente aqui. da ONG. Tá rolando? Teve a Sandra Ortiz, o Carlos Eduardo Henning, um antropólogo maravilhoso. Então, são entrevistas com idosos na pandemia. Isso aqui é um cartãozinho para você ler depois. Ele é seu. Conheça o trabalho da ONG. Visitem a ONG Eternamente Sou, que é um espaço para nós velhos LGBT+. Ó, gente, tá aqui, ó, cartãozinho e livro. Espero que não esteja brilhando muito aí na luz. Gente, depois eu vou deixar esse livro aqui na descrição também como referência do nosso papo, porque eu acho que ele diz tudo. Muito obrigado, Eu que de agradeço, verdade. Regina. Gente, meus amores, esse foi o papo de hoje. Eu tô arrepiado aqui e realmente impactado como pessoa. Esse papo fez diferença pra mim como homem, tá? Pra mim também. Porque eu acho que isso engrandece as pessoas e muito obrigado por vocês terem participado. Espero que vocês estejam agradecidos também. Acompanhem Dialoguei nas redes. Isso, Dialoguei BR em todas as redes. Maravilhoso. Gente, é isso e tchau. Obrigado. Tchau.